Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar hoje sobre potência e raiz quadrada. Primeiro vamos trabalhar com potência. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula. Se tratando sobre potência, nós temos potência com números naturais. Hoje vamos ver potência com números naturais. A fórmula geral de potência, eu tenho N como expoente e A como base. Na potência, esse A, que é a base, ele vai se repetir sendo multiplicado. Tá? A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Essa palavra fatores vem da multiplicação entre os termos. Esse N aqui está dizendo que são N fatores, N bases. Então, essa base vai se repetir de acordo com o meu número, que é o expoente. Certo? Então, quando eu tenho aqui o quadrado de um número, vamos ver um pouquinho agora sobre a leitura. Quando eu tenho o quadrado de um número, eu estou me referindo a um quadrado. E quando eu falo de área, eu estou dizendo aqui, vou citar um exemplo aqui, um de lado. Então aqui eu vou ter 1 vezes 1, para ter a área desse quadrado. Então, ficaria 1 vezes 1. Ou o x ou pontinho. Isso aqui trazendo para a potência, fica 1 com o expoente 2. 2 porque se repetiu duas vezes. Aqui nós temos três tipos de leitura. Eu posso dizer que é 1 elevado ao quadrado. Eu posso ler o quadrado de 1. E também posso ter uma outra leitura. 1 elevado à segunda potência, que é uma leitura que essa última, 1 elevado à segunda potência, que eu posso fazer com todos os valores. Então, tanto com o quadrado de um número, eu vou dar outro exemplo aqui. Eu posso ter um quadrado dividido em 4 pedaços. Então, eu tenho 2 aqui como lado e 2 como comprimento. Então, eu vou ter 2 vezes 2. Trazendo isso aqui para a potência, a multiplicação aqui, ó, só usou 2 fatores. Então, ó, qual é a minha leitura? 2 elevado ao quadrado, o quadrado de 2, ou 2 elevado à segunda potência. Certo? Fazer agora com outro dividido em mais pedaços, só para que a gente frise melhor. Aqui, ó, eu vou ter 3 vezes 3. Então, trazendo para a potência, eu tenho duas bases se repetindo. Aqui, ó, o N é as minhas bases se repetindo, as minhas bases, que é o A. Então, o meu expoente, no caso aqui N, aqui 2, né? Expoente, 2. Quem é a minha base? Quem é o A? Nesse caso, 3. Quantas vezes o A vai se repetir? 2 vezes, ó. Então, aqui também a leitura do mesmo jeito. 3 elevado ao quadrado, o quadrado de 3, ou 3 elevado à segunda potência. Isso também acontece com o cubo. O cubo de um número. Já o cubo é uma figura nesse formato. Formato que nós conhecemos como um dado, né? Um dado é um cubo. Então aqui eu vou ter um de lado, um de comprimento e um de altura. Eu vou ter 1 vezes 1 1. Se repetiu aqui 3 vezes. Então,
1 elevado à terceira. Minha base se repetiu 3 vezes. Então, meu expoente, se minha base se repetiu 3 vezes, meu expoente é 3. Qual seria a leitura disso aqui? 1 elevado ao cubo, 1 elevado ao cubo, o cubo de 1, ou 1 elevado à terceira potência. Aconteceria também assim, né? Ó. Esse aqui é um pouquinho maior. Fazendo o mesmo desenho. E aí eu teria isso aqui. Tem 2 de altura, 2 de comprimento e 2 de largura. Ficaria 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à terceira. Minha base está se repetindo 3 vezes. Qual seria a leitura? 2 elevado ao cubo, o cubo de 2, ou 2 elevado à terceira potência. E aí sucessivamente, com todos, né? Tanto do quadrado como do cubo. Se eu vier para uma outra formatação, eu vou ter 2 tipos de leitura. Vamos colocar esse aqui para que a gente faça a leitura disso aqui. Qual seria a fórmula geral disso aqui? Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó. O 4, que é expoente, está mandando a base se repetir 4 vezes. O valor desse aqui, 1 vezes 1 dá 1. O valor desse aqui, 2 vezes 2, 4. Então, 2 elevado ao quadrado é 4. Esse aqui, 3 vezes 3, 9. 3 elevado à segunda potência, 9. Esse aqui, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 1 elevado ao cubo é 1. Aqui, 2 vezes 2 vezes 2, daria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Lembrando que é multiplicação, não adição. Não é adição, é multiplicação. Aqui daria 8, que seria 2 elevado à terceira potência. Já nesse caso aqui, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui eu tenho 16 como resultado. Mas a leitura dessa formatação aqui de potência, eu iria ter 2 elevado à quarta potência, é uma das leituras, 2 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 2. Essas são as leituras. Vou botar mais uma. Então, esse outro aqui, o que era que eu iria ter aqui? Quem é minha base? Minha base é 10. É o A. Minha base é 10. Quem é meu expoente? 5. E o que quer dizer a fórmula geral? Que minha base vai se repetir o número de vezes que o expoente mandar. Então, se o expoente é 5, minha base vai se repetir 5 vezes, ó. 5 vezes. Então, ó. 1 vez, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, seria 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. E 10, 1000 vezes 10, 100.000. Aqui eu teria 100.000. Tá certo? Na potência de 10, quando a base for uma potência de 10, é muito simples determinar o valor, tá bom? Então, o valor daqui para ser determinado e em qualquer outra potência de base 10, eu olho qual é o expoente, 5, e eu vou ter 5 zeros, ó. 5 zeros, tá bom? Então, daqui a pouco eu mostro isso aqui do lado. Qual seria a leitura daqui? A leitura seria 10 elevado à quinta potência ou a quinta potência de 10, tá bom? Então, vamos observar esse exemplo aqui que eu dei. Se eu tiver 10 vezes 10, eu vou ter 10 elevado ao quadrado. Ó, 10 vezes 10 é 100, ó. Então, deixa eu apagar isso aqui e colocar o 100.
Para que a gente perceba que isso aqui vai acontecer. Ó. Quem é o expoente? 2, 2, 0. Ó, 10 vezes 10 vezes 10. Dá 10 elevado à terceira. 3 bases iguais a 10. Se a gente fosse dar o resultado disso aqui, ó, 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 10 é 1000. 1000 tem quantos zeros? 3 zeros, ó. Expoente 3, 3 0. Tá ok? Isso acontece sempre que a base for 10, o expoente é o número de zeros. Propriedades. Eu trouxe aqui 5 propriedades porque nós estamos tratando dos números naturais. Mas tem mais propriedades. Propriedade, a primeira propriedade. A elevado a 1. Uma base elevado ao expoente 1. O resultado é ela mesma. Todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Tá certo? Até a fórmula geral aqui demonstra isso. Porque se n é o número de fatores, se n é 1, então eu só vou ter um fator. Então, se eu colocar alguns exemplos aqui. 7 elevado a 1. Então, eu tenho 7 como minha base. Mas meu expoente, que é o que manda a minha base se repetir, o meu expoente é 1. Então, só vou repetir minha base uma vez. Então, vai me dar o resultado que é a base. Vou botar mais um exemplo aqui. Se tiver 12 elevado a 1, o resultado é 12. Segunda propriedade. Minha base sendo diferente de zero, mas meu expoente sendo zero, meu resultado é 1. Então, se eu tiver qualquer número diferente de zero, 3 elevado a zero, meu resultado é 1. Então, minha base sendo diferente de zero e meu expoente sendo zero, meu resultado é 1. Certo? Vou botar mais um exemplo. 8 elevado a zero, o resultado é 1. Bem, terceira propriedade. Quando eu tiver o produto, que é a multiplicação, entre duas potências, mas que minhas bases sejam iguais, basta que eu repita a base e que eu some os expoentes. Eu vou obter o mesmo resultado se eu fizer a conta separada. Tá ok? Então vamos para uns exemplos aqui. Eu tiver 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à segunda potência. As bases são iguais, ó, 3 e 3, está multiplicando. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 4 mais 2. Quem é meu resultado? 4 mais 2, 6. Se eu fizesse aqui pela fórmula geral, eu iria obter a mesma coisa. Ó. Quem é esse termo aqui? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó. Quem é meu expoente? 4. Então, o meu 3, que é a base, se repetiu 4 vezes. O vezes daqui, vou botar ele um pouquinho maior. E quem é esse aqui? É 3 vezes 3. Isso aqui está na fórmula geral. Ó. O 3 está se multiplicando quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Que é isso. Ok? Bem. Quarta propriedade. Divisão. A divisão em que eu tenho uma potência e tenho uma segunda potência. Mas minhas bases são iguais. Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os meus expoentes. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tiver 4 elevado à terceira potência
dividido por 4 elevado à segunda potência. Então, eu vou ter aqui 4 de 3. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui. De 3 menos 2. Eu vou ter 4 elevado a 1. 4 elevado a 1, a propriedade me diz que é o próprio 4. Então, ó. Tá certo? Então, se a gente colocar isso aqui, que é uma divisão, em forma de fração, que também é uma divisão, nós vamos poder observar isso aqui sendo verdadeiro através da fórmula geral. Quem é essa aqui na fórmula geral? 4 vezes 4 vezes 4. Quem é esse de baixo? 4 vezes 4. Se eu pegar 4 e dividir por 4, vai dar 1 como resultado. Se eu pegar 4 e dividir por 4, vai dar 1 como resultado. E aqui, 1 vezes 1 é 1, vezes 4 é 4. E 1 vezes 1 é 1, que nesse caso eu não preciso colocar. Qual foi o resultado? O mesmo daqui. Não é isso? A mesma coisa acontece que acaba provando isso aqui. Se aqui fosse 3, aqui seria 3. 3 dividido por 3 menos 3, aqui seria 0. Se é 4 elevado a 0, a segunda propriedade me diz que é 1. Se eu consertar isso aqui, eu vou ter, ó, o 4 elevado à terceira já está em cima, e aqui embaixo seria o 4 elevado à terceira, que é esse outro aqui. Aqui já está 4 vezes 4 vezes 4. Mas aqui embaixo está 4 vezes 4. Falta mais um 4. Aqui quando dividiu deu 1. Aqui quando dividiu deu 1. E aqui, se eu dividir, vai dar 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1 vezes 1. Denominador também 1. Que não preciso colocar. O que me leva a confirmar essa propriedade, que 4 elevado a 0 é 1. Essa confirmação vem através da quarta propriedade, que é A elevado a N dividido por A elevado a M, em que a base se repete e os expoentes se subtraem. E uma quinta propriedade é a potência da potência. Eu tenho A elevado a N, fechou os parênteses. Estou dizendo que isso tudo aqui de dentro está elevado a um outro expoente. Vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho aqui 7 elevado à terceira, que está elevado à segunda. Então eu vou ter 7 elevado à terceira vezes 7 elevado à terceira. Olha só. Isso tudo aqui de dentro se torna quem? Meu A. Isso tudo aqui de dentro. Que está elevado aqui expoente. Quem é o N? O 2. Então, vai ser 2 fatores. Porque o expoente é 2. 2 fatores. Primeiro fator, que é isso aqui. E o segundo fator, que é isso. Então, isso aqui recai sobre essa propriedade. Aonde eu estou dizendo que minha base é 7 e meu expoente se soma, ó, 3 mais 3, que vai dar 7 elevado a 6, tá ok? Essa propriedade que é potência da potência é uma multiplicação, ó. Então, se eu fizer ela do jeito que está na propriedade, vai me dar o mesmo resultado, ó. 7, que é a base, se repetindo, e multiplicando os expoentes, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, ó. Então, confirma que essa propriedade basta que eu multiplique os expoentes. Ok?
É isso, agora vamos tratar de raiz quadrada. Bem, pessoal, o que devemos saber sobre a raiz quadrada? Nós temos aqui radical, certo? Que é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é o radical. Esse símbolo só existe se esse n, que é o índice, ele for maior ou igual a 2, que é esse símbolo aqui, né? Maior ou igual. Maior ou igual a 2. Se ele for 2, esse númerozinho não vem no radical. Então nós já sabemos que é uma raiz quadrada. Se ele for maior, ele vai aparecer. Então, se ele for um 3, vai ser raiz cúbica. Aí vai aparecer o 3. Se ele for um 4, raiz quarta. Aí vai aparecer também. Tá certo? Ele só não aparece se for um 2, que é a raiz quadrada. Esse objeto aqui, que está no formato de uma potência, é o radicando. Nem sempre ele vai vir na forma de uma potência. Mas você pode transformá-lo em uma potência. E aí você pode anular, se eles forem iguais, numa simples divisão. Ah, vou dividir n por n, vai dar 1. Ah, vou dividir n por n, vai dar 1. Então, quem vai sair daqui dentro do radicando vai ser a letra A, o valor, né? Por quê? Porque aqui, quando eu dividir por n, deu 1. E o radical passa a não existir, porque o n só existe se ele for maior ou igual a 2. E se eu dividir aqui, n por n dá 1. E nós já observamos que a elevado a 1 é ele mesmo. Então, meu resultado dá a minha raiz, que é o a. Vamos fazer um exemplo para que a gente entenda, né? Então, se eu tiver aqui raiz quadrada de 36. Ó, não veio como potência, mas eu sei que aqui é um 2. Então, aqui é um 2 por ser o n, não aparece valor, então é raiz quadrada. Tá certo? Então aqui é um 2. Se eu transformar isso aqui em potência, em que meu expoente seja divisível pelo meu índice, eu consigo retirar daí de dentro do radical, que é esse símbolo, a resposta. Então, aqui eu posso colocar o 36 como sendo uma potência. Ó. 6 elevado ao quadrado, o quadrado de 6, ou 6 elevado à segunda potência. Como a gente já observou, tenho 3 leituras, porque aqui é o quadrado ou a segunda potência de um número. Bem, aqui eu posso dividir esse meu 2 que tem aqui por 2, ó. 2 dividido por 2. Aqui vai dar 1. Se aqui é 1, o meu radical vai deixar de existir, porque o meu n tem que ser maior ou igual a 2. Esse 2 aqui eu também posso dividir ele por 2, que vai dar 1. Vai ficar 6 elevado a 1. 6 elevado a 1 é ele mesmo. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Bem, mas o que eu tenho que conhecer para que eu possa resolver qualquer raiz quadrada que me apareça? Primeiro, eu preciso conhecer os números primos. E o que é um número primo? Um número primo é quando ele só tem 2 divisores. O próprio número e o número 1. Aí ele é primo. Se ele tiver mais de 2 divisores, ele é um número composto. Ah, e como eu acho esses números primos? O crivo de Aristóteles, que é uma forma fácil de encontrar os números primos, eu vou colocar aqui, fica na forma, como se fosse na forma de um joguinho. Vou colocar aqui o 1, número 2, número 3, número 4, o 5, 6, 7, o 8,
o 9, o 10, o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos encontrar os números primos de 1 a 20, certo? O 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, não serve, né? O 2, ele tem dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Então, ele é primo. E é o único número primo que é par, é o 2. O resto vai ser todos ímpar. Por quê? Porque esse crivo de Aristóteles nos mostra isso. Como é que eu vou trabalhar com esse crivo de Aristóteles? Eu vou cancelar todos os múltiplos de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Nenhum desses que eu cortei me serve. O que foi que eu disse para ser um número primo? Ele tem que ter só dois divisores. Ele mesmo e o número 1. O 4 vai ter 3 divisores. O número 1, o número 4 e o número 2. 2 vezes 2 é 4. O 6 vai ter mais de 2 divisores. O número 1, o número 6 e 2 vezes 3, 6. Então vai ter o 2 e o 3. Ó. Teve 4 divisores. Assim acontece com todos esses que eu cortei. Porque se o número é múltiplo, ele também é divisor. Quem é o próximo número? Vou mudar de lápis aqui. Próximo número 3, que eu não consegui cortar. Então eu circulo ele, porque ele é primo. Ele só tem 2 divisores. O número 1 e o próprio 3. Se eu cortar os múltiplos de 3, eu vou estar cortando números que são compostos. Quando ele não é primo, ele é composto. Ele tem mais de 2 divisores. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 1 dá, ou 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 7 seria 21. Então, o 6, como nós vimos quando eu mostrei o 2, ele tem 4 divisores. O número 1, o número 6, o número 2 e o número 3. Por isso que está os dois cortezinhos aqui. Um do número 2, que é o azul, e um do número 3, que é o preto. Assim acontece com o 9. O 9 vai ter o número 1, o número 9 como divisor e o 3. 3 vezes 3 é 9. Então vai ter 3 divisores. Passou de 2 divisores, não é primo. Quem é o próximo número que eu não consegui cortar? O 5. 5 é primo. Só tem o número 1 e o número 5 como divisor de 5. Os que eu cortar dos múltiplos de 5, deixa de ser primo. Então, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4, 20. Quem é o próximo número que é primo? 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Quem é o próximo número que é primo? O 11. 11 vezes 2 dá 22. Então, já posso circular todos esses outros que não foi possível ser cortado. Então, aqui eu tenho os números primos de 1 até 20. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Para que serve isso? Para que eu possa encontrar a decomposição em fatores primos dos radicandos. Quando me trazem uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta. E aí eu consigo dar a resposta. Vamos lá, vamos fazer o mesmo exemplo. Raiz de 36. Depois nós podemos fazer outro exemplo. Então eu pego o radicando, que é 36, e decomponho em fatores primos. Eu vou dividir ele usando quem? Os fatores primos. Vou usar o 2. 36 dividido por 2 dá 18. Vou usar o 2 novamente.
eu começo pelo menor fator primo. Quando ele não conseguir mais dividir, aí eu passo para o próximo fator primo. Então, dá 9. Ah, o 2 não divide 9. Mas o 3 divide, ó. Passei para o próximo. 3 vezes 3, 9. 3. 1 vezes 3 dá 3. Pronto, cheguei ao final. Que eu tenho aqui 2. Como tenho dois fatores iguais a 2, 2 elevado ao quadrado. Como tenho 3 duas vezes, então eu tenho dois fatores 3. Trocando isso aqui pelo meu radicando, ó, eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu tenho 2, que é o meu índice, dividido por 2, aqui vai dar 1. Então, se o radicando não pode ser 1, ele vai sumir. Aqui, 2 dividido por 2, aqui vai dar 1 também, e aqui 2 dividido por 2 vai dar 1. O que eu tenho? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Encontrei o mesmo resultado. Tá certo? De uma outra forma, mas cheguei ao mesmo resultado. Até porque a matemática eu posso percorrer caminhos diferentes, mas que me levam ao mesmo resultado. Então eu posso aqui fazer vários, usando quem? Os números primos, usando quem? A decomposição em fatores primos. Eu posso achar várias raízes quadradas. Ah, eu tenho a raiz quadrada aqui de 81. Qual é a raiz quadrada de 81? Aí eu pego 81 e vou decompor em fatores primos. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, dá 27. 27 dá para dividir por 3, dá 9. 9 dá para dividir por 3, dá 3. E 3 dá para dividir por 3, dá 1. Então, eu troco 81 por isso aqui que eu achei. E o que foi que eu achei? 3 elevado à quarta. Então, ó, eu tenho 3 elevado à quarta. Como eu disse antes, eu posso pegar o meu radicando, que no caso aqui foi 36, e transformar ele em uma potência, ó. Em uma potência. 6 elevado ao quadrado, é uma potência. Eu peguei meu 81, fiz a decomposição em fatores primos e transformei ele em uma potência. E como eu tinha dito antes, ele pode ser divisível pelo meu índice, que é o caso daqui, ó. O 4, ele é divisível por 2, ó. Então, aqui eu tenho 2, posso dividir por 2, vai dar 1. Então vai sumir o desenhozinho, que é o meu radical. E aqui eu tenho 4 dividido por 2. Aqui 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, ó, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 9 vezes 9, 81. Eu sabendo, eu posso pegar a raiz quadrada de 81 e trocar por 9 elevado ao quadrado. O 2 daqui divide por 2 vai dar 1, e o 2 daqui divide por 2 vai dar 1, vai dar 9. Se eu não souber que 2 elevado ao quadrado é 81, eu posso decompor em fatores primos. É isso.